coincidiu com... Eu estava a acabar o meu mestrado em Engenharia Agronómica e, tal como muitos jovens, eu sentia aquela incerteza de o que é que eu ia fazer no futuro, porque as oportunidades não eram muitas. E coincidiu também com uma altura que eu estava a trabalhar, mas não estava assim muito satisfeita com o que estava a fazer. E então decidi, enquanto procurava por outras oportunidades profissionais, tentar, no fundo, fazer algo que eu gostava. Eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito da agricultura. A minha relação com a agricultura vem desde pequena, os meus pais são agricultores, e decidi começar a escrever sobre agricultura, inicialmente de uma forma anónima, porque no fundo eu tinha assim um pouco medo de julgamento dos colegas do curso, dos professores, e de facto comecei a escrever sobre agricultura, sempre com o objetivo de falar com uma linguagem simples, porque embora noutros países já exista muitos sites sobre agricultura, aqui em Portugal ainda existem muito poucos, e aqueles que existem é com uma linguagem, digamos assim, muito técnica, ou seja, quem quer aprender algo sobre agricultura não entende aquilo que está a ser ali abordado. Então o meu objetivo foi, no fundo, aproximar as pessoas do setor, falar com uma linguagem fácil, para que qualquer um conseguisse perceber e assim também tirar dicas para os seus cultivos, para as suas produções. Foi assim que surgiu. Com o decorrer do tempo, felizmente, como era uma novidade, não se falava muito de agricultura na internet, o projeto acabou por crescer muito rapidamente e hoje em dia já tem um público bastante alargado. Bem, no início eu comecei por publicar uma série de conteúdos mais profissionais, digamos assim, para um público mais profissional, aquele público que já tem uma exploração agrícola, um negócio já bastante grande e bastante fundamentado. Mas ao longo do tempo eu comecei a perceber que começaram a surgir um público mais amador, que não tinha uma exploração agrícola, mas tinha, por exemplo, um terreno, um pequeno quintal, ou que tinha herdado um terreno de um familiar e que não tinha ligação nenhuma com a agricultura, portanto queria começar. Mas, como não tinha ligação nenhuma, faltavam-lhe aquelas bases de como cultivar o básico. E foi aí que eu comecei, no fundo, a direcionar o tipo de conteúdos para esse público mais iniciante. E hoje em dia o conteúdo é mais sobre hortas, pragas e doenças, sempre com uma forma mais sustentável, porque hoje em dia o caminho é uma agricultura mais sustentável, com menos recurso a produtos químicos e, no fundo, é esse o tipo de conteúdo que acaba por interessar um público maior. E, então, é esse, por exemplo, conteúdos relacionados com o calendário agrícola, que se formos a pensar no tipo de conteúdos que mais me pedem é o que é que eu devo semear ou cultivar em cada mês, quais é que são as tarefas agrícolas que devo fazer e, portanto, esse tipo de conteúdos acaba por ser aqueles que têm mais aderência por parte do público. Os meus pais são agricultores, os meus avós eram agricultores, os meus bisavós, e portanto eu cresci numa quinta e fui, no fundo, aprendendo e ajudando os meus pais ao longo do tempo. Quando entrei para a faculdade, pareceu assim um pouco óbvio eu ir para aquela área para, no fundo, tentar consolidar aquilo que eu tinha aprendido na prática com um conhecimento mais técnico. E então foi, no fundo, o percurso natural das coisas. Sim, e é interessante porque o digital tem um grande objetivo e acho que é talvez a maior vantagem do digital na agricultura, que é atrair um público cada vez mais jovem que até há bem pouco tempo estava bem afastado da agricultura. Infelizmente a agricultura é um setor ainda bastante envelhecido e, portanto, falar de agricultura nas redes sociais é também uma estratégia para trazer os jovens para a agricultura, porque se nós pensarmos naqueles conteúdos que mais falam na internet, vamos para a moda, vamos para o lifestyle, portanto a agricultura, ainda pensando bem, ainda é assim aquele assunto, mas vamos falar da agricultura na internet. Mas de facto é uma estratégia interessante porque os jovens, principalmente os jovens, mas também as pessoas mais antigas agora também acabam por se familiarizar com as redes sociais, mas acabam por ser ali uma forma direta de encontrar resposta às suas dúvidas. Claro. E é uma estratégia também para atrair um público mais jovem para o setor agrícola. Foi digamos assim, um projeto que surgiu recentemente.
Portanto, eu faço mais parte da comunicação, do Centro do Clima e de todos os projetos que estão associados à agricultura. Como sabemos, a parte da sustentabilidade e das alterações climáticas trazem aqui um novo problema e, no fundo, uma nova necessidade de resolver estas questões, e a agricultura e o ambiente estão muito relacionadas. Portanto, o convite de fazer parte também do Centro do Clima pareceu-me bastante interessante, porque assim eu também consigo conciliar duas áreas de formação que eu tenho, que é o ambiente e a agronomia, e tentar sensibilizar as pessoas também para que todos juntos tenhamos uma missão mais importante de trabalhar para um setor mais sustentável e, no fundo, sensibilizar as pessoas de que todos nós temos o poder de mudar alguma coisa, porque se nós não mudarmos, daqui a alguns anos as gerações futuras terão um planeta muito pior para viver. Portanto, achei interessante, e também este trabalho da comunicação, que é algo que eu também faço com a cientista agrícola, mas numa temática diferente das alterações climáticas, parece-me também bastante interessante.